Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Um homem há 3 anos ia buscar frutos de uma figueira e não encontrava frutos. Mas tem uma palavra reveladora aqui, que é uma figueira plantada na sua vinha. Se você buscar no dicionário, vinha é um terreno com videiras, é um terreno usado e preparado para cultivar uvas. Então a pergunta que fica é: o que fazia uma figueira lá na vinha, no lugar de parreiras, no lugar de uvas? O que fazia uma figueira lá? Talvez uma das razões para aquela figueira há 3 anos não dar frutos era estar no lugar errado, no solo errado, um solo não adequado a ela. Por isso ela não dava fruto. Uma figueira que estava na vinha, lugar de videira. 2 coisas poderiam ter sido feitas para que aquela figueira desse frutos. A primeira é mudá-la de local, mudá-la de solo. E a segunda era mudar o solo, adequar o solo para as necessidades da figueira, para que ela pudesse dar frutos. O homem queria cortá-la, dizendo que ela estava ocupando espaço inutilmente. Mas tal decisão não deve ser a primeira opção. Nós pregamos recentemente, Deus nos dirigiu, nos revelou que o cristão tem que descartar muitas coisas. O cristão que não descarta muitas coisas se contamina. Descarte todo pensamento ruim, todo sentimento ruim, descarte tudo aquilo que não vem de Deus. Aprenda a descartar muitas coisas. Mas antes, devemos, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, examinar tudo. Examinar tudo antes de descartar. Quando eu trabalhava numa grande indústria, tinha lá no nosso setor um rapaz que era um criador de encrenca, era só encrenca. Era uma pessoa que arrumava confusão com todo mundo e rendia muito mal no serviço, estragava o ambiente de trabalho, né? Era numa época que estava muito difundido lá o caso daquele terrorista Carlos do Chacal. E como o nome daquele rapaz era Carlos, o pessoal, né? Você sabe como é que a rádio piano, né? Colocou o apelido dele de Carlinhos o Verme. Vocês imaginam como aquele rapaz era problemático. E então a empresa, a direção, tomou a decisão de demiti-lo. Mas veio alguém e trouxe um conselho. Falou: esse rapaz, ele está fazendo engenharia civil. Por que antes de demiti-lo não transfere lá para o setor de civil, né? Aqui o setor químico, transfere lá para o setor de civil. E assim foi feito, deram uma oportunidade para esse rapaz. Ele foi para o setor de civil, lá, da engenharia civil da empresa. Tempos depois foi perguntado ao chefe dele: como é que está aí o Carlinhos, né? Olha, não me deu problema algum. Eu não sei o que vocês reclamavam desse rapaz. Esse rapaz, olha, está se tornando um dos melhores funcionários aqui do setor. Está vendo? O Carlinhos estava no lugar errado. O Carlinhos não dava frutos porque ele estava lá no lugar de videira, de uvas. Ele era uma figueira. Então entenda, irmãos, assim como foi feito, Deus faz conosco. Deus faz conosco. Olha a direção de Deus aqui no versículo 8 e 9. E respondendo ele, disse-lhe:
Senhor, deixa esse ano, até que eu escave a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. A sugestão do vinhateiro foi mudar o solo, adequar o solo à figueira, dar a ela mais um ano de oportunidade para que ela desse fruto. Sugestão inspirada por Deus, porque é assim que Deus age. Quando nós estávamos no mundo, pessoal, nós não tínhamos a menor condição de dar frutos para Deus. Estávamos no lugar errado, no solo errado. Não tínhamos condições de dar um fruto para Deus. Mas o Senhor entrou na nossa vida e nos mudou o solo, nos mudou de lugar. Agora nós estamos em solo sagrado. Tira a sandália dos seus pés, que está em solo sagrado. Nós estamos no solo do Evangelho. Hoje nós temos plenas condições de darmos frutos. É assim que Deus age, e é assim que nós devemos agir. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Faça o mesmo com o próximo. Haja com o Espírito de Deus, porque como Deus faz, o cristão tem que fazer. Nós devemos sempre dar nova oportunidade, segunda chance para as pessoas. Essa é a direção de Deus. Você quer ver um exemplo? Isaías capítulo 38, versículo 1. Livro do profeta maior, Isaías 38, 1. Todo mundo achou? Amém? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Depois da sentença, Deus deu uma outra chance ao rei Ezequias. Por quê? Porque ele se humilhou, chorou, orou, apresentou as suas razões, e Deus liberou uma outra oportunidade ao rei Ezequias. Irmão, para ter outra oportunidade de Deus, faça como Ezequias. Arrependa-se dos erros, se humilhe, ore, apresente as suas razões, como diz Isaías 43. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, Ele vai te justificar. Eu não sei o que você fez, talvez tenha perdido com sentenças de perda, mas peça uma outra oportunidade ao Senhor. Clame: Senhor, assim como o Senhor deu ao rei Ezequias, me dê uma outra chance, uma segunda oportunidade. E Deus assim faz. O Senhor Jesus fez o mesmo. Veja o que diz João capítulo 8, versículo 7. Evangelho de João capítulo 8, versículo 7. Todo mundo conhece esse texto, mas nós vamos repeti-lo. Vamos ler o texto todo, pessoal. Desde o versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O lugar preferido de oração do Senhor era o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Era uma cilada, uma armadilha para o Senhor. Mas Jesus, inclinando-se,
escrevia com o dedo na terra. Ele fez isso para consultar o Santo Espírito de Deus. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Uma mulher pecadora pega no ato do pecado. Ela ia ser executada por apedrejamento. E o Senhor agiu como um advogado de defesa. O Senhor advogou a causa dela e fez com que ela fosse absolvida por todos aqueles acusadores. O Senhor deu àquela mulher uma outra oportunidade, uma outra chance. Mas preste atenção, porque o Senhor recomendou a ela: não peques mais. Fala para o seu irmão do lado, se ele estiver calminho aí: não peques mais. Porque senão será cortada, né, como a figueira. Você já teve a sua segunda chance, está dizendo o Senhor. Então não peques mais. Quando o Senhor diz em Mateus 18:22 que nós devemos perdoar o nosso irmão 490 vezes, não significa que nós devemos dar 490 oportunidades. Porque isso seria imprudência, isso seria cumplicidade. A pessoa sistematicamente está errando. Não seja cúmplice, não financie o erro, mas perdoe. Perdoar, não há limites para você perdoar, mas para dar outra oportunidade, seja prudente, não financie. Porque se você estiver sistematicamente dando oportunidades, a pessoa não vai parar com a transgressão, com o erro. Perdoar é não cobrar, pessoal. Perdoar é não acusar. Perdoar é não condenar. Perdoar é esquecer. Perdoar é dar a segunda chance, mas não financiar o erro. O Senhor Jesus falou: não peques mais. Porque se pecar de novo, a situação vai ser diferente. Entendam? Alguém falhou com você, alguém, vamos dizer, te enganou, alguém fez algo que não devia contigo. Perdoe, dê outra oportunidade. Pode ter ocorrido alguma coisa, mas depois da segunda oportunidade, não continue financiando se houver uma reincidência. Não financie o erro, não acaricie o pecado, não coloque a sujeira embaixo do tapete. Tem limite para tudo. Deus estabeleceu limites para tudo. Em João 5:14, dá um pulo lá, você está em João, volta até o capítulo 5, versículo 14 ou 14. Diz assim: o Senhor Jesus tinha acabado de curar um homem enfermo que não conseguia andar. A Bíblia não diz que ele era paralítico, só o título, e o título não faz parte da palavra, nós já falamos a respeito disso. Um homem que estava 38 anos ao lado num tanque dito como milagroso. O Senhor o curou. Mas o Senhor diz aqui no versículo 14: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha o aviso do Senhor: não peques mais, para não acontecer coisa pior. E o que fez o homem? Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ele anunciou aos judeus, porque os judeus queriam prender, condenar o Senhor
por estar operando milagres. Então vejam que aquele homem foi ingrato. Ele, a palavra está dizendo aqui, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus o curava. Foi ele que me curou. Vocês queriam saber quem me curou? Foi ele lá, foi ele lá. Irmão, ninguém fica 38 anos enfermo à toa, né? Tinha alguma coisa com aquele homem, mas eu garanto que o risco dele ter coisa pior era muito grande aqui, porque ele teve a segunda oportunidade. O nosso Deus, toda vez que você clamar, Ele vai te dar uma outra chance, uma outra oportunidade. Só tem um caso que o Senhor assim não faz: quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, isso é o modo de Deus agir. Veja aqui João, está em João, vai até João 3,17, volta um pouquinho mais. Amém, povo de Deus? Já vamos encerrar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos dar uma outra oportunidade de acesso à vida eterna, de salvação. A primeira oportunidade, o homem desperdiçou através de Adão, e hoje nós vivemos a segunda e última oportunidade de salvação. Não a perca, meu irmão, não a perca, minha irmã, porque ficará pior. Já pensou você perder o paraíso? E se perder o paraíso, só tem um outro lugar, o Hades, onde há pranto e ranger de dentes, um fogo eterno. Então não perca a segunda oportunidade que Deus está te dando para ser salvo. Deus sempre nos dará outra oportunidade, se você clamar, se humilhar, se arrepender. Foi assim com o mundo, foi assim com a figueira, foi assim com Ezequias, foi assim com a mulher adúltera, foi assim com o apóstolo Paulo, e é assim com todos. Meu irmão, clame: Senhor, me dê uma segunda chance, acrescenta-me, Senhor, mais 15 anos. Assim nós devemos clamar, e assim devemos agir. Semeie outra chance na vida daqueles que falharam com você, e colha uma outra oportunidade dada por Deus. Semeou, vai colher, e não a desperdice quando Deus a der, porque senão ficará pior. Vai ficar como Judas, como Saul, que desperdiçaram as oportunidades dadas por Deus. Clame a Deus: Senhor, cura-me, com uma segunda chance, liberta-me, Senhor, transforme a minha vida, a minha família, com uma segunda chance, uma nova oportunidade. Assim, irmãos, clame que o Deus misericordioso vai te dar, em nome do Senhor Jesus.